Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, muito ilustre Presidente do Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, o labor a que se tem devotado de forma tão abnegada e brilhante, acrescentando merecimentos aos justos e honrosos méritos do patrono desta já tão credenciada instituição cultural do nosso país, posto que, em função do desvelo, da competência e do dinamismo de Vossa Excelência, de há muito que a projeção do Centro de Investigação extravasou as fronteiras regionais e, em bom rigor, galgou mesmo a raia portuguesa para melhor e mais justificada consagração do nosso tão querido e admirado professor Joaquim Veríssimo Serrão, cuja saúde gostaríamos de ver em melhores circunstâncias para que pudesse apreciar o quanto Vossa Excelência vai fazendo em sua intenção e em sua homenagem. Gostaria de dedicar também este modesto trabalho ao Sr. Dr. José Joaquim Gonçalves Isabelinha, muito ilustre médico e oftalmologista, que tantos préstimos tem assegurado à saúde pública e a tantos dos nossos concidadãos que, desesperados com a redução ou perda da sua visão, têm acorrido, justificadamente esperançosos, em busca da sua sabedoria e da sua competência para aliviar ou eliminar por completo os martírios da falta de visão. Esse mal tão gravoso na vida de uma pessoa que mereceu, por brilhantes exercícios metafóricos, a abordagem literária de alguns dos maiores vultos da nossa cultura em torno da cegueira. Excelentíssimo e muito adorado filho do nosso tão saudoso e venerado Dr. Joaquim Duarte Gonçalves Isabelinha, figura insigne da nossa sociedade, que Deus chamou a si, no infausto dia 24 de novembro de 2009, a escassos 10 dias de completar o seu 101º aniversário. Com a sua morte, forneceu em cada um dos seus amigos uma parte de si próprios, pois o Dr. Isabelinha teve o condão de se partilhar por inteiro pelos milhares de amigos e de admiradores. Minhas senhoras e meus senhores, esta justa homenagem ao Dr. Joaquim Duarte Gonçalves Isabelinha, pela qual tanto me congratulo e a que tenho a sublime honra de me associar com um modesto contributo de tão desluzida comunicação, para o que peço a vossa bondosa condescendência, nasce numa atitude de imensa generosidade dos ilustres amigos que tive o ensejo de saudar inicialmente, o Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues e o Sr. Dr. José Joaquim Gonçalves Isabelinha, pois engrandecem-se as pessoas e as instituições que sabem ser reconhecidas e gratas a quem sempre norteou a sua vida familiar, cívica e profissional com a probidade que todos reconhecemos ao sempre lembrado Dr. Isabelinha. Consintam-me que tome de empréstimo uma expressão tão feliz quanto sublime, proferida há alguns anos pelo nosso querido professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão e que constitui uma luminosa síntese que bem define a personalidade ilustre do Dr. Isabelinha e que passo a citar. O Dr. Isabelinha é uma personalidade única, porque conjuga a grandeza da alma com a humildade do seu viver. Quão eloquente, sincera e justa é esta dota apreciação de um amigo por outro amigo, que, em boa verdade, lhe retribuía com o mesmo carinho a admiração e a amizade que sempre os uniu. Quem teve o privilégio de contactar e conhecer a figura e a obra do Sr. Dr. Isabelinha, certamente não terá dificuldade em reconhecer como esta tão expressiva frase simboliza tudo o que pensamos a seu respeito. Um homem de figura miã, que foi um gigante na bondade e no altruísmo com que sempre pautou a sua trajetória de vida. A tão feliz e sintomática circunstância de o Dr. Gonçalves Isabelinha ser tão profundamente conhecido de todos, torna ainda mais ingrata a minha honrosa missão, posto que se disser muito, corro o risco de ser exaustivo e, sobretudo, sensaborão. E se disser pouco, incorro na grave contingência de não exaltar como é devida uma vida tão intensa e exemplar. Que me perdoem a ousadia, mas atrevo-me a correr os riscos inerentes à minha opção de detalhar tão rica vivência de um homem bom e de um grande amigo, ainda que, contudo, sem ser exaustivo. Um homem que é um exemplo
em todas as dimensões da sua longa vida, pelo que esta iniciativa tem ainda maior alcance e mais merecimento, pois é conhecendo e divulgando a biografia de pessoas com a estrutura de caráter do Sr. Dr. Isabelinha que poderemos prestar um assinalável contributo para a boa formação das novas gerações que só têm a ganhar, cumprindo os ideais de vida deste tão querido e venerável amigo. Falar do Dr. Isabelinha é definir a essência de um homem de bem, generoso e altruísta, simples e culto, trabalhador inveterado e competente e sempre atencioso para todos quantos o rodeavam. O Dr. Joaquim Gonçalves Isabelinha viveu para servir a causa da benemerência, esforçando-se até à exaustão para poder partilhar o bem, pois só assim a vida lhe fazia sentido. Por isso, se libertou da lei da morte e do esquecimento, porque viverá eternamente na nossa memória e no nosso coração. Bom filho, marido fidelíssimo, pai extremoso, estudante aplicado e inteligente, desportista talentoso e dotado de imenso fair play, excelente profissional, que se devotou à ciência oftalmológica, tornando-se um dos mais competentes médicos do seu tempo, para quem não havia horário de trabalho, homem generoso e altruísta, sempre pronto a acudir aos amigos, que eram todos quantos se abeiravam de si a pedir-lhe ajuda em horas de infortúnio. Lembrar um homem assim, com este perfil, é o mesmo que folhear um eloquente tratado sobre algumas das maiores virtudes humanas: a bondade, o respeito, a tolerância, a solidariedade, a fé, a honestidade. O Sr. Dr. Isabelinha nasceu em Almeirim a 5 de dezembro de 1908. Sendo filho de Joaquim Duarte Isabelinha, natural dos Amiais de Baixo, freguesia do concelho de Santarém, e de Dona Maria da Conceição Gonçalves, natural e residente em Almeirim, o que levou o jovem casal a fixar residência na Rua do Paço, atual Rua Dr. Gonçalves Isabelinha, por inspirada e justa deliberação do município almeirinense, com que muito rejubilamos. Às 2 horas dessa venturosa madrugada, vivia-se neste abençoado lar a ansiedade própria de uma tão feliz circunstância, pois acabava de chegar ao mundo um menino que haveria de assinalar tão gratamente esta data recordada por todo sempre. E a 22 de fevereiro do ano seguinte, na Igreja Paroquial de São João Batista, em Almeirim, o reverendo pároco António Nunes Pereira consagrava o sacramento do batismo deste tão desejado bebé, que pela vida fora haveria de honrar a espiritualidade subjacente a este sacramento, vivendo sempre no respeito pelos mandamentos cristãos. Os primeiros anos de criança foram vividos no seio de uma família trabalhadora e honrada, muito estimada na sua comunidade, dedicando-se às sadias brincadeiras com os seus amigos, desde logo evidenciando particular afeição pelos jogos próprios de tão tenra idade, como era o caso dos jogos do berlim, do peão ou da malha, mas despertando também para os jogos a bola, de trapos, que ao tempo não havia meios para alcançar outras. Nas antigas escolas régias de Almeirim, o menino, traquina e irrequieto, demonstrou ser um bom aluno, cumprindo o ensino primário nos anos letivos 1918 a 1922, tendo tido como professores o Sr. Gomes, a Dona Fernanda Gomes e a Dona Carlota Cerveira. Sendo um aluno cujo aproveitamento escolar era muito satisfatório e alimentando o sonho de vir a ser médico, certamente por influência do seu tio, Dr. Miguel Gonçalves, que exercia medicina em Almeirim, o Dr. Isabelinha ingressou no antigo Liceu Nacional de Sá da Bandeira, que ao tempo e até ao final do ano letivo de 1942 funcionou em instalações contíguas ao Seminário Patriarcal. Os 7 quilómetros entre a vila de Almeirim, que seria elevada à cidade apenas em 20 de junho de 1991, e a cidade de Santarém, foram inicialmente percorridos montado numa burrinha, na companhia de outros estudantes, entre os quais o seu amigo e futuro colega, Dr. Ernestino da Conceição Rodrigues. Os tempos invernosos, o perigo da travessia da ponte Dom Luís I, então ainda com peso de madeira, e a demora no trajeto, levaram a família Isabelinha a tomar a opção de alojar o seu querido filho na casa da Dona Rita, uma espécie de pensão familiar onde coabitavam vários hóspedes. Quando foi possível, financeiramente,
A família optou pelo recurso ao transporte diário nas caminhonetes da carreira, que sempre eram mais cómodas. Neste período de estudos no liceu, entre os anos 1922 e 1929, o Dr. Isabelinha evidenciou a sua grande aptidão para a prática desportiva, destacando-se na ginástica, no atletismo, chegando a ser campeão de salto em comprimento, salto em altura e de salto à vara, e sobretudo no futebol, onde alardeava efetivas faculdades físicas e técnicas. Apesar de não ser pessoa de grande estatura física, o Dr. Isabelinha apresentava índices competitivos muito elevados, o que o tornou notado entre os seus companheiros, pelo que cedo foi escolhido para a seleção do liceu e mais tarde ingressou no Sport Grupo Scalabitano, os Leões de Santarém, onde veio a confirmar as melhores expectativas ao lado dos consagrados Luís Melo, António Faustino e Adelino Paula, entre outros. A grande velocidade que imprimia a sua corrida e a força e pontaria no remate eram os seus grandes atributos, que causavam admiração a colegas e a adversários. Seu pai, que era comerciante e proprietário, sempre preocupado com o sucesso escolar do filho, manifestava alguma relutância em relação a esta atividade esportiva. Porém, no seu íntimo, comprazia-se com o excelente desempenho do jovem futebolista, acompanhando a sua carreira através da leitura do antigo Correio da Extremadura, sem conseguir esconder uma pontinha de orgulho quando o redator, ao tempo pintor de arte Eduardo Rosa Mendes, uma nota curiosa, do semanário Scalabitano, fazia menção expressa ao bom labor expendido pelo avançado centro Isabelinha, ou indicava o número de golos por ele apontado. Em 5 de maio de 1928, na secção desportiva e sob o subtítulo Um Jogo Académico, escreve assim o prestigiado, embora controverso, redator desportivo. E passo a citar. A Seleção Académica de Santarém alcançou na quinta-feira a sua segunda vitória, batendo por 2-0 a Seleção Académica de Lisboa. Achando interessante este intercâmbio desportivo, assinalamos com orgulho os autênticos triunfos que a nossa seleção vem registando. Agora conquista com este resultado um lugar de destaque que não é justo negar-lhe. O jogo, presenciado por enorme assistência, foi grandemente prejudicado pelo vento frio e rijo que soprou toda a tarde. No primeiro tempo, marcou Santarém os seus 2 pontos, por intermédio do avançado centro Isabelinha. O primeiro, no remate de cabeça a um canto, aos 30 minutos. O segundo, no último minuto de jogo, a um passo de Guilhermino. Na edição de 8 de dezembro do mesmo ano, o Dr. Isabelinha volta a ser destacado pelo seu merecimento técnico nos seguintes termos. Leões 2, Palhavã 1. Domingo passado, no estádio, jogaram os Leões e o Desportivo de Palhavã de Lisboa, sob a arbitragem de Sr. José Farinha, com fraca concorrência e um lindo dia de sol. A jornada caracterizou-se pela energia absoluta que os 22 homens puseram em jogo, do primeiro ao último minuto. Na generalidade, ambos os grupos nos proporcionaram uma boa tarde de futebol. Dos nossos, Isabelinha, que definiu o avançado por excelência, Balé, na sua maneira de ser convincente, empurrando os dianteiros, servindo admiravelmente, sem descurar a defesa, Adelino, quase sempre marcado, e por aí adiante, lá seguia a pormenorizada crónica de Eduardo Rosa Mendes. Ficou célebre no historial da Associação Académica de Coimbra, embora por tristes motivos, a derrota que lhe foi infligida em 1929 pela Seleção de Santarém, constituída por estudantes do Liceu Nacional Sá da Bandeira e da Escola de Regentes Agrícolas de Santarém, em cujo plantel pontificavam, ao lado do Dr. Isabelinha, os apreciados atletas Francisco Correia, Ângelo dos Santos e Valdemar Amaral. Neste desafio, a Seleção de Santarém goleou a Briosa de Coimbra por 6-3, sendo que, da meia dúzia de golos marcados pela equipa escalabitana, só à sua conta o Dr. Isabelinha marcou 3. É obra. Como se compreenderá, este facto não passou despercebido aos dirigentes da equipa dos estudantes de Coimbra, que logo estabeleceram contato com o pai do nosso querido Dr. Isabelinha, propondo-lhe que seu filho integrasse o plantel da Briosa, o que significava prosseguir os seus estudos em Coimbra. Não era este o caminho desejado pelo pai Isabelinha.
que pretendia que seu filho fizesse os estudos em Lisboa para estar mais perto de casa e por recear que o futebol o pudesse desviar do objetivo de concluir o curso de Medicina. Porém, os negociadores comibricenses, entre os quais pontificava o Sr. Frazão da Ribeira de Santarém, desincumbiram-se tão galhardamente da sua missão que o jovem Isabelinha rumou à cidade dos doutores, com a expectativa de uma perfeita integração no espírito académico, pautado pelo companheirismo e solidariedade entre todos os estudantes e a inabalável vontade de se formar em medicina, cumprindo o seu sonho de menino. Apesar desta situação, o Dr. Isabelinha surge em Coimbra, procedente da Universidade do Porto, talvez por questões burocráticas que se impusesse ao tempo de vencer. Ao serviço da briosa Académica de Coimbra, o Dr. Isabelinha jogou desde o dia 30 de março de 1930, dia da sua chegada a Coimbra, até ao dia 23 de maio de 1937, então já licenciado. Apesar do seu estatuto de amador, o Dr. Isabelinha era frequentemente utilizado como titular, jogando a avançado ou, a maioria das vezes, a médio atacante, evidenciando idênticas faculdades com ambos os pés e o enorme espírito de sacrifício, o que lhe mereceu excelentes encômios, tanto por parte dos adeptos da Académica como das equipas adversárias, sendo eloquente o que a seu propósito o jornal A Voz Desportiva escreveu quando o Dr. Isabelinha terminou a sua carreira na Briosa. E cito: esportista sempre correto, figura mais querida da Academia, não só pelos seus méritos de jogador, mas sobretudo pelo seu porte nobre, grandioso e incapaz de cometer uma deslealdade com o adversário. Segundo as estatísticas da época, o Dr. Isabelinha terá alinhado em 27 jogos oficiais e marcado 5 golos. Porém, devemos ter em conta que a estrutura competitiva do futebol, nestes anos, era muito diferente do que é hoje. E o acesso à Liga dependia dos resultados em algumas fases eliminatórias que a Académica de Coimbra nem sempre conseguia superar. Apesar de já afastado dos campos de futebol, como praticante, o Dr. Isabelinha gostava de assistir aos desafios em que participavam os clubes do seu coração, pelo que, naturalmente, acompanhou a Briosa na final da Taça de Portugal em 1939, que a Associação Académica de Coimbra conquistou, batendo o Sport Lisboa e Benfica por 4-3. No final, junto de antigos companheiros, dos jogadores e da equipa técnica, foi instado a dizer algumas palavras e, tolhido pela emoção do momento, apenas foi capaz de dizer "Viva a Malta!", expressão secundada por ruidosa e prolongada aclamação que perdurou na memória de todos. O Dr. Isabelinha recordava sempre com muito entusiasmo, mas profunda saudade, estes tempos de futebolista, lembrando a miúdo a derrota infligida pelo Sporting Clube de Portugal no estádio do Campo Grande, pelo expressivo resultado de 7-1. Sendo que, porém, o golo solitário da Académica fora apontado por si. Ou quando contraiu uma hérnia muscular num desafio com o Futebol Clube do Porto, tendo sido sujeito a melindrosa intervenção cirúrgica, da qual, felizmente, não resultaram sequelas. Mas ainda a propósito do clube portista, o Dr. Isabelinha gostava também de recordar o golo que marcou ao popular guarda-redes húngaro, Siska, que, reconhecendo o primor da execução técnica do marcador deste tento, atravessou o campo para o felicitar com exuberância. Outros tempos, outras gentes. Quando chegou a Coimbra, em março de 1930, o Dr. Isabelinha instalou-se numa casa-cita na ladeira do Seminário, na proclamada República da Malta de Almeirim, nome que não poderia ser melhor escolhido, pois ali estavam alojados diversos estudantes almeirinenses, entre os quais os doutores Ernestino da Conceição Rodrigues, Santos Andrade e António João Moura, sendo que a governanta da casa, Dona Maria Grazina, era igualmente de Almeirim, o que convertia aquela residência numa autêntica embaixada para os almeirinenses radicados na Luz Atenas. Estes tempos, porém, nem sempre foram fáceis para o Dr. Isabelinha. E muito menos felizes, pois quando frequentava o segundo ano do curso de Medicina, faleceram, com um intervalo de apenas 10 dias,
os seus queridos pais. Tremendo desgosto, aliado a um conjunto de vicissitudes, inclusivamente de ordem material, a que se impunha fazer frente, com muita determinação, demonstrativa de uma grande maturidade, e contando com o apoio do seu tio, Dr. Miguel Gonçalves, o Dr. Isabelinha, que não quis manter-se da atividade comercial de seu pai, para a qual confessava não ter vocação, e abdicando de alienar o património herdado dos pais, não hesitou em contrair um empréstimo bancário para financiar os seus estudos universitários. Concluído o curso em Coimbra, o Dr. Isabelinha permaneceu mais um ano, colaborando gratuitamente com o médico oftalmologista, de quem era muito amigo. E neste tempo foi protagonista de diversas jornadas de convívio, tendentes a apaziguar as rivalidades entre adeptos dos 4 clubes existentes na cidade do Mondego: o União, o Coniglicense, o Santa Clara e a Académica. Para conseguir tal desidrato, diversos adeptos dos diferentes clubes juntavam-se em alguns cafés da cidade e organizaram torneios de futebol e almoços de convívio. Não espantará assim que quando o Dr. Isabelinha se despediu de Coimbra para fazer a sua especialidade no Instituto de Oftalmologia Dr. Guerra Pinto, em Lisboa, o FANS, Grupo de Apoio da Briosa, o houvesse distinguido com o título de sócio número 1. Distinção que alguns anos mais tarde veio a ser consagrada pela Associação Académica de Coimbra, da qual era a data do seu infausto falecimento o futebolista mais antigo e o sócio número 1. Durante os 3 anos em que o Dr. Isabelinha frequentou o Instituto Dr. Gama Pinto para fazer a sua especialização, deslocava-se semanalmente a Almeirim, onde mantinha o namoro com o grande amor da sua vida, Dona Maria Guilhermina Calado, com quem viria a contrair matrimónio a 20 de fevereiro de 1941. O Dr. Isabelinha foi um fidelíssimo namorado e marido, respeitador dos votos proclamados no altar da igreja de São João Batista, e desta feliz relação conjugal nasceriam os seus amados filhos, José Joaquim e Maria José, por quem sempre nutriu um amor infinito, tão abalado pelo prematuro falecimento de sua filha no ano de 1982. Pai extremoso, o Dr. Isabelinha entusiasmava-se com a atuação dos filhos, que bem cedo integraram o grupo artístico Gente Miúda de Almeirim, fundado em 1956 pelo saudoso padre Oliveira Jesus Reis, que, apresentando variedades de teatro, de canto e de dança, percorreu durante cerca de 5 anos o país com assinalável êxito, sempre com objetivos de benemerência, nomeadamente para apoio de algumas obras sociais da Igreja. As suas atuações na região constituíam um verdadeiro alvoroço, pois tornava-se difícil garantir o acesso às salas de espetáculo, que, em regra, escutavam a sua lotação. Seu filho, Dr. José Joaquim Isabelinha, distinguiu-se igualmente no setor desportivo, nomeadamente na prática do hóquei em patins, no Hóquei Clube Os Tigres de Almeirim, que terá tido as suas origens no pátio da casa paterna. No jornal O Correio da Extremadura, de 27 de janeiro de 1940, sai o primeiro anúncio da abertura do consultório, prevista para o final desse mesmo mês. O porém apenas viria a acontecer no dia 13 de fevereiro de 1940. E então, com 32 anos de idade, o Dr. Isabelinha começou a fazer consultas em Santarém, utilizando, por generosa deferência, o consultório do conceituado médico Dr. Francisco Barbosa Godinho, sito na rua Dr. Teixeira Guedes, arrendando algum tempo mais tarde o seu próprio consultório no Largo do Seminário, onde trabalhou uma vida inteira, vindo a adquirir posteriormente o edifício, onde fixou a sua residência habitual, mantendo, contudo, o consultório, onde ainda hoje seu filho desenvolve a sua competente atividade médica. Porém, o Dr. Isabelinha ia semanalmente dar consultas gratuitas a Almeirim, em casa dos sogros, nas proximidades da Câmara Municipal. Nos primeiros tempos, ia aos domingos, porque dava consultas em Santarém todos os dias. Nos últimos anos, em que ainda lhe era possível deslocar-se a Almeirim, faziam habitualmente à quarta-feira. Nestas ocasiões, o bondoso Dr. Isabelinha atendia especialmente pessoas amigas ou pessoas que não tinham dinheiro para vir ao seu consultório a Santarém.
acontecendo muitas vezes que, para além da borlazita da consulta, como gostava de dizer, ainda abonavam o dinheiro para a compra dos medicamentos ou de algum par de óculos, se fosse necessário. Na maioria das vezes, aguardavam uma fila imensa de pessoas que lhe pediam ajuda. Logo no primeiro ano que começou a dar consultas, já a competência profissional do Dr. Isabelinha era motivo de público reconhecimento, conforme se atesta pelo anúncio publicado no Correio da Extremadura, na sua edição de 29 de junho de 1940. Ao excelentíssimo Sr. Dr. Gonçalves Isabelinha, Benjamin Machado, muito agradecido por todos os carinhos e desvelada solicitude com que este distinto clínico o tratou, durante uma grave enfermidade da vista, tendo-o operado com magnífico resultado, veio tornar público o seu muito reconhecimento ao Sr. Dr. Gonçalves Isabelinha, pedindo-lhe desculpa de ferir assim a sua reconhecida modéstia, mas não podendo deixar de tributar ao ilustre médico esta manifestação de apreço, devendo ao seu muito saber e dedicação profissional. O Dr. Isabelinha era de facto dotado de uma nobreza de caráter e de um espírito de benemerência singulares, o que o levava a aceitar com naturalidade, às vezes até como se tratasse de um dever, a ajuda que prestava aos mais carenciados que lhe batiam à porta. Em comentário, à margem de uma entrevista que concedeu ao Jornal da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, por ocasião da comemoração do seu centenário de vida, o Dr. Isabelinha referia-se assim à sua nobre ação de praticar o bem. Vem aqui muita gente pedir-me o pequeno almoço ou uma ajuda para comprar medicamentos e eu nunca digo que não. Chegam aqui pessoas com os pequeninos, Jesus, que aflição, vou mandá-los embora, nem pensar nisso. Dou-lhes muito boa vontade aquilo que eles precisam e que eu possa dar. Contava o Dr. Isabelinha que foi sensibilizado pelo espírito de ajudar quem necessitava, pelo exemplo dos seus queridos pais, que apesar de serem modestos comerciantes, também gostavam de praticar o bem na medida das suas possibilidades. Por isso, sempre achou natural partilhar o pouco que tivesse, pois, como dizia por vezes, não poderia dar muito porque tinha pouco. Porém, o pouco que pudesse dispensar a algum amigo já seria muito para este, porque o ajudava a vencer alguma aflição maior. Um pároco muito amigo da família lembrava-lhe às vezes: Doutor Isabelinha, seja bom, não seja bonzinho. Em boa verdade, havia algumas pessoas que, abusando da sua infinita bondade, iam ao seu consultório mal vestidas de propósito para lhe pedir dinheiro. A sua generosidade era tanta que mesmo alguns antigos adversários do tempo do futebol lhe batiam à porta em momentos de dificuldades. E o bom do Dr. Isabelinha nunca era capaz de dizer que não. Na maioria dos casos, não emprestava dinheiro, pois isso poderia ser um pretexto para algum aborrecimento futuro, preferindo dar, porque assim as pessoas a quem ajudava ficavam desobrigadas da devolução do valor recebido. Isto tendo em conta, como a miúdo referia, que se tratava de pequenas importâncias. A sua devoção pela ajuda que prestava aos mais humildes era de tal ordem que durante muitos anos tinha a preocupação de pedir a alguma pessoa amiga para ir ao banco, se por acaso não lhe era possível fazê-lo pessoalmente, para tocar algum dinheirito em notas de 20 escudos para satisfazer os pedidos de pessoas que o abordavam na cidade, em Almeirim, ou até quando se deslocava a Lisboa. O Dr. Isabelinha foi um oftalmologista muito conceituado, que inclusivamente utilizava técnicas cirúrgicas muito avançadas para a época. Porém, nem esta probidade profissional o deslumbrou ou envaideceu, evidenciando sempre um notável espírito de bondade. Trabalhava todos os dias da semana e largas horas durante o dia, no seu consultório ou no hospital, e dizia com indisfarçável satisfação que só assim podia ajudar quem necessitava, pois muitas das consultas e das operações eram gratuitas. Também as coletividades e associações de Santarém e de Almeirim, bem assim como a Briosa de Coimbra, sabiam que podiam contar sempre com o donativo do Dr. Isabelinha, fosse por ocasião de alguma iniciativa pontual,
fosse pela venda de algumas rifas para um qualquer sorteio destinado à angariação de fundos ou pelo Natal. Ajudava sempre, pois tinha para si, como autêntico lema, que pouco é pouco e nada é nada. E assim, todos ficaram devendo imensos favores a tão excelso e justamente saudoso amigo. O Dr. Isabelinha foi um homem de profundas convicções e nunca renegou causas em que, por diversas razões, acreditava, como foi o caso da sua paixão por Olivença, sendo o sócio número 14 do grupo dos Amigos de Olivença, de cuja massa associativa era o decano. E quando lhe era possível, até que a saúde o permitiu, participava em atividades deste grupo. Segundo Humberto Nuno Oliveira, dirigente deste grupo, e passo a citar, as suas sempre atentas, pertinentes e amáveis cartas eram um bálsamo e um convite aos mais novos para nunca deixarmos de crer como ele até ao fim. Se é verdade que a vida longa do Dr. Isabelinha pode ser considerada uma bênção, na justa medida em que, gozando de perfeita lucidez e de razoáveis condições de saúde, sempre pôde viver a vida à sua maneira, trabalhando até quase à hora da morte e ajudando sempre quem dele necessitava, nem tudo na sua vida foi feliz. Pois o infausto falecimento de seus pais, primeiro a mãe, a 23 de dezembro de 1931, e poucos dias depois o pai, a 5 de janeiro de 1932, quando tinha apenas 23 anos de idade, a morte de sua extremosa filha em 1982, quando apenas contava 36 anos de idade, e de sua amada esposa, a 30 de dezembro de 1998, muito o abalaram, infundindo-lhe uma profunda tristeza que só ele sabia como suportar, para não amargurar os outros com o seu próprio desgosto. Porém, este sentimento era eloquentemente expresso na indumentária de luto que nunca aliviou, pois a sua tristeza era profunda, sincera e permanente. Confessamente muito religioso, sendo presença assídua na celebração da missa dominical na igreja do seminário, nunca o Dr. Isabelinha desvaneceu a sua fé, nem nunca questionou os superiores desígnios divinos, antes aceitando-os com a resignação de um crente humilde, convicto e bem formado. Chorava a perda dos seus entes adorados, naturalmente, mas aceitava humildemente a infelicidade que tal situação lhe causava. Um exemplo de fé e de humildade, pois uma pessoa menos crente poderia ousar reivindicar melhor sorte com contrapartida pelo imenso bem que sempre fez por todos os que lhe pediam ajuda. Sou muito religioso e amigo de todos. Assim se definia, singelamente, este homem superior. As homenagens e distinções que entidades públicas e particulares, associações recreativas e culturais, clubes desportivos e até pessoas mais ou menos anónimas prestaram ao Dr. Joaquim Duarte Gonçalves Isabelinha nunca seriam suficientes para afirmar o sinal de gratidão e de reconhecimento devido pela grandeza de uma figura desta estirpe. Porém, manda à justiça que façamos referência a algumas das distinções que perpetuam para todo sempre a vida e a obra deste nosso tão querido amigo. Em 28 de setembro de 1985, os municípios de Santarém, de Almeirim e de Santarém promoveram uma jornada de homenagem que concitou a presença, na Casa do Campino, em Santarém, de largas centenas de amigos do Dr. Joaquim Isabelinha, tendo ali a oportunidade de testemunharem a atribuição das medalhas da Vila de Almeirim e da cidade de Santarém, entre os diplomas e placas oferecidos por inúmeras coletividades destes dois concelhos ribatejanos. Em 13 de janeiro de 1986, o Presidente da República, Sr. General António Ramalho de Anjos, distinguiu o Dr. Gonçalves Isabelinha com o grau de Comendador da Ordem de Benemerência, oferecendo-lhe a insígnia correspondente a esta homenagem. Justíssima distinção da pátria para um filho tão dileto como foi o Dr. Joaquim Gonçalves Isabelinha. Em feliz deliberação dos seus executivos, os municípios de Almeirim e de Santarém emprestaram o nome honroso e prestigiado do Dr. Joaquim Duarte Gonçalves Isabelinha a uma artéria da sua sede, o que constituiu, de facto, uma digna e justa homenagem a quem tanto se doou ao povo destes concelhos vizinhos, que partilham entre si a felicidade de terem um filho de berço e por adoção desta estrutura
moral e cívica. A 8 de dezembro de 2008, durante a homenagem e festa comemorativa do centenário de vida do Dr. Isabelinha, à qual compareceram largas centenas de amigos e admiradores, também a Ordem dos Médicos se quis associar a esta data, distinguindo o feliz aniversariante com a sua medalha de mérito. E na mesma circunstância, o Presidente da Associação Académica de Coimbra, agora de missionário, engenheiro José Eduardo Simões, lhe ofereceu uma camisola negra com a inscrição do número 1 e do nome do Dr. Isabelinha, tendo a propósito referido que, e passo a citar, ninguém se compara a Isabelinha. Tal foi a marca que o cidadão de perfeição deixou nesta instituição. A morte do Dr. Gonçalves Isabelinha, ocorrida no infausto dia 24 de novembro de 2009, causou a maior consternação, malgrado a sua provecta idade e o delicado estado da sua saúde. Porém, o carinho e a estima que todos lhe devotavam não permitiu que alguém ficasse indiferente perante tal evento. As cerimónias fúnebres que tiveram lugar na Igreja de Santa Clara, em Santarém, e no cemitério de Almeirim, onde repousa eternamente, registaram a afluência de largas centenas de pessoas que não quiseram deixar de manifestar o seu apreço por uma pessoa tão humanista e solidária, cujo eco transpareceu na imprensa regional e em diversos periódicos de expansão nacional. A igreja estava cheia, com pessoas de todos os sítios, de todas as idades e de todas as classes, muitas delas de pé, por não haver mais espaço. Apareceram até pessoas que não o conheciam pessoalmente, mas que o admiravam só pelo que tinham ouvido falar dele e não quiseram faltar. Assim relata estas cerimónias fúnebres o Diário de Coimbra, na sua edição de 26 de novembro de 2009, numa eloquente referência ao significado desta despedida de um homem de virtudes incomparáveis. Termino como comecei, tomando de empréstimo um excerto de uma carta do professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, dirigida ao Dr. Joaquim Gonçalves Isabelinha, por ocasião da merecida homenagem que lhe foi prestada em 28 de setembro de 1985, aqui já parcialmente lida, mas consintam que a repita, porque de facto é muito significativa. O Dr. Isabelinha é criador de gratidão por ser um ribatejano que sempre amou com desvelo a nossa terra. Como médico, fez da vida um exemplo de bem servir, na proficiência e carinho que dedica aos seus doentes e na generosidade que todos lhe reconhecem. Como amigo, continua a ser o mesmo nas boas e nas más horas da vida, honesto, prestante e dadivoso, o que o povo chama uma alma de eleição. Se o mundo fosse constituído apenas por pessoas como o Dr. Joaquim Isabelinha, não haveria guerras nem malcrenças, antipatias nem mal-vontades. O mundo seria a sua própria imagem, quando alivia os sentimentos alheios e dá de comer a quem tem fome, quando reparte com os outros toda a grandeza do seu coração. Se é um homem pequeno em altura, o Dr. Joaquim Isabelinha pode ser considerado um gigante pela incomparável riqueza da sua alma e pelo espírito bem fazer, que foi sempre a norma da sua vida. Muito obrigado, Sr. Professor. Espero não ter desiludido a sua confiança.